O mercado de transferências no futebol brasileiro, olha, é sempre uma loucura, mas parece que lá em São Januário a coisa tá especialmente agitada. Tá fervendo, né? O Vasco da Gama está no meio de uma verdadeira operação de guerra para reforçar o elenco. A diretoria se movendo em várias frentes. E hoje a gente vai focar nossa lupa em duas negociações que, olha, estão dando o que falar. Sei quais são. A busca por um centroavante argentino que brilhou na Sul-Americana e a tentativa de repatriar um lateral que está lá na Inglaterra. A nossa análise hoje vai mergulhar a fundo nas propostas pelo Claudio Spinelli e pelo Cuiabano. Isso. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. E para isso, a gente tem aqui duas matérias bem quentes do portal GE dos dias 29 e 30 de janeiro, que trazem os bastidores dessas conversas. A nossa missão aqui é entender não só quem são esses jogadores, mas principalmente a estratégia que o Vasco está usando. E eu já adianto, tem um padrão muito interessante se repetindo aí. Vamos desvendar essa história. Vamos começar então pelo ataque, que me parece a urgência número 1. Com certeza. O clube trouxe o Brenner para ser o titular, a referência, depois da saída do Ryan e principalmente do Vegetti. Mas fica aquela pergunta no ar, né? E o banco? Exato. E quando o Brenner não puder jogar? Ou quando o jogo pedir, sei lá, 2 atacantes? Falta uma peça ali. Exato. E a diretoria do Vasco sabe disso. A busca não é por qualquer jogador, né? É por um perfil muito específico. Aham. Quase um clone tático do Vegetti, segundo as fontes. Alguém com presença diária, bom no jogo aéreo, aquele centroavante que a gente chama de brigador, sabe? Que incomoda a zaga o tempo todo. Certo. É nesse contexto que surge o nome do Claudio Spinelli, argentino, 29 anos, que joga no Independiente del Valle. Ok, então o alvo está definido, mas pelo que a matéria indica, a negociação não começou nada fácil. Qual foi o primeiro grande obstáculo? Ah, o de sempre. Imagino que o Del Valle não estava muito a fim de simplesmente liberar um dos seus principais jogadores, né? Nem um pouco. Aí que começa aquela briga de sempre na janela de transferências. O Del Valle, que é o clube vendedor, bateu o pé. Só vendemos em definitivo. Dinheiro na mão. Isso. Eles queriam dinheiro na conta, o valor total da transferência, agora. E do outro lado, o Vasco chegou com uma postura mais cautelosa. Tipo? Só temos interesse por empréstimo. É o cabo de guerra clássico, né? O vendedor quer maximizar o lucro imediato e o comprador quer testar o produto antes de fazer o investimento pesado. Peraí, mas... Então a conversa basicamente travou nesse ponto. Porque se um só quer vender e o outro só quer emprestar, parece um beco sem saída. Parecia, mas aí que a coisa fica interessante de verdade. Depois da primeira negativa, o Vasco não desistiu. Voltou à carga? Voltou à mesa de negociação com o que a fonte chama de uma nova investida. E essa proposta muda tudo. Não é mais me empresta o jogador por 1 ano. A nova oferta é de empréstimo sim, mas com uma cláusula de, atenção, obrigação de compra ao final do período. Ah, agora sim. Agora a conversa muda de patamar. Mas essa obrigação de compra é automática ou tem alguma condição? É aí que está o pulo do gato. A obrigação só é ativada se o Spinelli atingir certas metas de desempenho, metas pré-definidas em contratos. Entendi. Ou seja, o Vasco está dizendo para o Del Valle, olha, eu me comprometo a comprar o seu jogador, mas só se ele provar em campo que vale o investimento. Mas essa estratégia não é um pouco arriscada também para o Vasco? Se as metas forem fáceis demais de bater, o clube pode acabar, sei lá, preso a uma compra cara. Não seria mais seguro um empréstimo com opção de compra, em vez de obrigação? É uma ótima pergunta. E ela toca no centro da questão. A sua preocupação é a mesma da diretoria. Por isso a negociação dessas metas é tão crucial. Certo. Mas o que é fascinante aqui é que esse modelo de negócio é uma evolução, sabe? Há uns 5 anos, um clube na situação do Vasco ou tentava um empréstimo simples... Que o Del Valle não ia aceitar? Exato. Raramente aceitaria por um atleta valorizado. Ou se endividava até o pescoço para fazer uma compra. Esse modelo de compra por mérito é a nova cartilha do futebol brasileiro, especialmente na era pós-SAF, onde a responsabilidade fiscal fala muito mais alto.
Entendi. Então o risco não é mais 100% do clube comprador. É um risco compartilhado, né? Exatamente. O Vasco mitiga o risco financeiro imediato e o Del Valle, embora não receba o dinheiro agora, tem uma garantia contratual de venda futura se o jogador render o esperado. É um meio termo criativo. É um meio termo que viabiliza um negócio que de outra forma morreria na praia. E tem mais um detalhe que joga a favor do Vasco. Qual? O próprio Spinelli quer vir para o Brasil. A vontade do jogador é uma carta poderosíssima nessas horas. E falando no jogador, o que os números dele dizem, ele realmente tem esse perfil de matador que o Vasco procura? Olha, os números são bem convincentes. A temporada passada foi, de longe, a melhor da carreira dele. Foram 28 gols em 50 jogos pelo Independiente del Valle. É uma média boa. Média de mais de 1 gol a cada 2 partidas. E não são gols apenas no campeonato equatoriano, tá? Ele mostrou serviço em competições continentais. Ah, isso é importante. Marcou 4 gols em 6 jogos na Libertadores e mais 4 gols em 8 jogos na Sul-Americana. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é marcar gols no cenário local, outra é performar em jogos de maior pressão, né? Sem dúvida. E aqui tem um detalhe que é quase uma ironia do destino, mas que certamente pesou na avaliação do Vasco. Conta aí. A fonte lembra que 2 desses gols dele na Sul-Americana foram marcados contra quem? Não me diga que... Contra o próprio Vasco. Mentira! Ele basicamente fez o cartão de visitas dele para a diretoria vascaína dentro de campo, sabe? Mostrando na prática o que ele pode fazer. Ele já chegou se apresentando, então. É uma história e tanto. E essa estratégia de negociação, esse modelo de compra por mérito, parece ser a nova marca registrada da diretoria, porque ela reaparece com algumas diferenças na outra negociação que a gente está analisando, a do lateral cuiabano. Isso mesmo. A lógica é a mesma, mas os desafios são outros. Na negociação pelo lateral esquerdo cuiabano, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o Vasco já superou a primeira etapa. Que muitas vezes é a mais difícil, convencer o jogador. O cuiabano já disse sim ao projeto e ao salário oferecido. Ele quer voltar ao Brasil. A briga agora é exclusivamente entre os clubes. E qual é o tamanho dessa briga? Pelo que eu sei, clubes da Premier League não costumam facilitar as coisas. E não estão facilitando. O Nottingham Forest quer fazer caixa. A pedida inicial deles é por uma venda definitiva na casa dos 8 a 9 milhões de euros. Uau! Convertendo para nossa realidade, a gente está falando de algo entre 50 e 56 milhões de reais. Completamente fora da realidade. Totalmente. É um valor fora da realidade do Vasco por um pagamento à vista e o clube já deixou isso bem claro para os ingleses. Então imagino que a contraproposta do Vasco seguiu o mesmo roteiro da negociação do Spinelli. O mesmo manual. O Vasco ofereceu um empréstimo também com uma cláusula de obrigação de compra atrelada a metas de performance. E os valores? O valor total que o Vasco se dispõe a pagar se todas as metas forem cumpridas chega a 6 milhões de euros, o que dá uns 37 milhões de reais. É uma oferta menor, mais estruturada de uma forma que o clube consegue pagar ao longo do tempo. E a negociação travou de novo. Onde é que está o impasse agora? O impasse está justamente nos detalhes dessas metas. É aqui que mora o diabo. Ah! Segundo a matéria, o Nottingham Forest até topa o modelo, mas as metas que eles propuseram para ativar a compra obrigatória são consideradas pequenas, fáceis de atingir. O que seria uma meta fácil? Para a gente ter uma ideia, a briga é em torno do quê? É a diferença entre uma meta tipo jogar 10 partidas versus algo mais substancial como ser titular em 60% dos jogos da temporada e o time se classificar para a Sul-Americana. É esse tipo de detalhe que está na mesa? É exatamente essa a natureza da discussão. O Forest quer metas que praticamente garantam a venda ao final do primeiro semestre. Entendi. Transformando o empréstimo numa espécie de compra parcelada disfarçada. O Vasco, por sua vez, está brigando para que essas metas sejam mais desafiadoras, que reflitam um real sucesso do jogador no clube, justificando o investimento. Querem que seja uma compra verdadeiramente baseada em mérito e não apenas um mecanismo contábil. E quem tem mais força nessa queda de braço? Aparentemente o Vasco. E o trunfo, mais uma vez, é a vontade do jogador. De novo. O cuiabano não está sendo aproveitado na Inglaterra, está fora dos planos do time principal. Para ele, voltar ao Brasil para jogar no Vasco significa voltar para a vitrine. Claro, ter minutos em campo. Reaparecer para o mercado. Essa motivação pessoal
coloca uma pressão enorme no Nottingham Forest, que corre o risco de ficar com um jogador caro, insatisfeito e desvalorizando no elenco. A fonte é bem enfática ao dizer que o desfecho da negociação está nas mãos do clube de São Januário. Olhando para esses dois casos, fica muito claro que não são movimentos isolados. Parece que existe um manual de instruções do Vasco para operar nesta janela, uma filosofia bem definida. Sem dúvida. A gente pode extrair 3 pilares dessa estratégia. Primeiro, o foco em necessidades claras e urgentes do elenco, né? Um centroavante para ser sombra do titular e um lateral esquerdo para uma posição carente. Não estão atirando para todos os lados. Certo. Segundo, a aplicação consistente desse modelo de negócio. O empréstimo com obrigação de compra condicionada ao desempenho é a ferramenta principal deles. E terceiro... O uso da vontade do jogador. Exato. O uso inteligente da vontade dos jogadores como uma alavanca para pressionar os clubes vendedores e equilibrar as negociações. E o que isso nos diz sobre o momento atual do clube? Diz que o Vasco, mesmo com restrições financeiras, está se recusando a ser um mero coadjuvante no mercado. É uma abordagem que busca ser criativa, ser calculista. Ao invés de assumir dívidas impagáveis por apostas de alto risco, o clube transfere parte desse risco para o campo. Se o jogador render, o investimento se justifica e é feito. Se não render, o prejuízo é muito menor. Faz sentido. E essa estratégia está diretamente conectada com a ambição do clube para a temporada, como buscar uma vaga na pré-Libertadores, algo que exige um elenco mais profundo e qualificado. É a engenharia financeira a serviço do objetivo esportivo. Certo, então para amarrar tudo, a situação é a seguinte: o Vasco está em estágios avançados nas duas frentes, a chegada do Cláudio Spinelli depende basicamente do Independente Del Valle dar o ok final para esse modelo de empréstimo com compra futura. Isso. Já no caso do cuiabano, o acordo está por um fio, pendurado na definição de quão difíceis serão as metas que o farão se tornar jogador do Vasco em definitivo. Exatamente. São negociações complexas, cheias de detalhes, mas que revelam um plano, uma estratégia pensada. Não são atos de desespero, sabe? O sucesso em fechar esses 2 acordos pode definir o patamar de competitividade do Vasco para o resto do ano. Sim, dando ao técnico as peças que ele precisa para montar um time mais forte e versátil. Justamente. Perfeito. Fica claro que as próximas horas podem ser decisivas para o futuro do clube na temporada. Essa compra por mérito que o Vasco está empregando, será que pode se tornar o novo padrão para clubes brasileiros que precisam ser competitivos sem ter rios de dinheiro? Boa pergunta. Estamos vendo o nascimento de uma nova forma de operar no mercado sul-americano. E se sim, qual o risco a longo prazo? O perigo de acertar metas fáceis demais e comprometer o orçamento futuro. Ou o risco de colocar metas tão difíceis que o elenco nunca se consolida, vivendo de peças emprestadas que nunca se tornam de fato do clube. É um equilíbrio muito, muito delicado.